Olá, meus queridos. Bom, hoje vamos conversar um pouco sobre aquela mensagem que temos recebido, que os tempos são chegados. Que tempos são esses, né? O que é o tempo? E principalmente, por que não há mais tempo para ficarmos parados? E aí, antes de pensarmos exatamente, né, nesses tempos chegados, o significado disso, queria pensar um pouco com vocês sobre a questão do tempo. Porque se a gente perguntar a cada um de nós como é que a gente tem se sentido, né, em relação ao tempo, é como se o tempo estivesse acelerado, não é assim? Parece que a nossa vida moderna nos traz tanta coisa que a gente começa a correr e o nosso dia de 24 horas parece que tem 12, né? A gente não dá conta de fazer tudo o que fazíamos antes, né? Agora. E aí, muitos estudiosos contemporâneos, né, dizem que o homem moderno está assim, com essa sensação, porque sobrecarrega o seu dia, porque quer fazer tudo ao mesmo tempo, ao passo que as pessoas no passado eram muito mais calmas, as férias eram longas, né? Se fazia as coisas com muito mais tranquilidade. Mas aí eu fiquei pensando, será que a coisa é tão simples assim, que basta a gente desacelerar, né? Ou nos colocarmos menos objetivos a cada dia para que as coisas voltarem a ser como eram antes, sem essa, né? Essa ansiedade que nos impulsiona? Aí eu penso que não. Eu penso que não é tão simples assim, né? Porque até nos momentos de repouso ou naqueles momentos em que a gente está muito feliz, a gente está muito tranquilo, o tempo está passando da mesma forma, ou a sensação de que o tempo está passando mais rápido é uma verdade. E outra coisa, né, que precisamos lembrar, quantas vezes já ouvimos dos nossos amigos espirituais que realmente nós estamos vivendo um tempo diferenciado, que não há mais tempo para acomodação, que agora é momento de decisão, que a gente tem que enfrentar, né, o que queremos para o futuro nosso e dos nossos irmãos. E aí fui buscar uma explicação mais científica mesmo, né, através de pesquisas, do porquê dessa sensação. Porque se a gente olhar o tempo do relógio, continua com as 24 horas, mas a vibração em que estamos vivendo, a sensação de velocidade, ela se alterou concretamente, nós sentimos isso na pele. E aí fui lá buscar um pouco, entender sobre as medições do campo eletromagnético, né, que hoje é chamado de ressonância de Schumann, que foi exatamente esse cientista que descobriu que nós temos no entorno da Terra o que eles chamam do campo eletromagnético, que isso foi feito lá em 1952, ele era um físico alemão, né, o Schumann, e naquela época ele constatou que a Terra é cercada por esse poderoso campo eletromagnético e nós hoje sabemos que nós somos energia, né? Então, e se existe esse campo eletromagnético, de alguma forma, nós fazemos também uma ressonância com essa vibração do planeta Terra, e se ele existe, ele interfere em nossa existência. E esse campo, ao ritmo normal, possui é como se fosse uma pulsação que funciona como um marca-passo, né? A razão de 7,83 batidas por segundo. Por que eu estou falando dessa numericamente? Depois vocês vão entender, porque isso de alguma forma interfere no pulsar da nossa própria existência orgânica e também espiritual, né? Então ele percebeu que essa pulsação, ele marcava, né, o ritmo do funcionamento de toda a vida na Terra, tanto vegetal, quanto animal, quanto hominal. Ou seja, essa pulsação eletromagnética, ela interfere no ritmo do funcionamento do nosso próprio
organismo, da nossa própria vida. Ou seja, toda a vida na Terra funciona na exata velocidade com que pulsa esse marca-passo, né, gigantesco, que poderíamos pensá-lo como o pulsar de Deus, né, o pulsar da vida no nosso planeta. Então, o ritmo da vida de todos os seres no nosso planeta é regulado por esse biorritmo do ser vivente. É regulado para pulsar na mesma frequência dessa ressonância magnética, que se adapta perfeitamente ao ritmo divino. Então, isso ocorreu de forma tão perfeita e sincronizada que a maioria dos homens não percebeu, ou seja, ela foi se acelerando e a gente não foi se apercebendo disso. Toda essa gigantesca mudança ocorreu sem aqueles saltos visíveis, né? Mas serenamente, como são as coisas do nosso grande Pai Criador. E fora desse ritmo, uma coisa importante para a gente entender, fora desse ritmo, dessa pulsação, né, eletromagnética, nada funciona, nada vive. Então, podemos dizer que para uma vida qualquer ser saudável, é preciso que ela funcione dentro desse campo. E a prova está na extrema dificuldade de manter vivos e em estado de saúde, por exemplo, os astronautas que vão para o espaço, né? Porque eles ficam fora desse campo por um tempo. E isso, né, de alguma forma desconstrói essa pulsação, essa sequência. Ou seja, a perfeição invisível de Deus, porque nada mais é do que energia divina, né, determinou para a vida na Terra um ritmo comum a todos os seres. Então existe um ritmo, por isso que eu acho que é muito lindo a gente ampliar os nossos conhecimentos, né? Quando a gente fala de unidade, de sermos todos um, tem explicações inclusive científicas. O nosso campo eletromagnético nos unifica, nos faz viver num ritmo comum, né? A vida fica prejudicada e se torna impossível se nós, né, estivermos fora desse ritmo. Então nós podemos dizer que, fugindo da pulsação de Deus, a vida se torna impossível. Então olha só, na medida em que estamos num planeta ou numa vida dual, isso mostra que nós fizemos tentativas de viver fora dessa harmonia, né? Da pulsação eletromagnética divina. Mas aqui nós estamos submetidas a ela. E assim, por milhares e milhares de anos, a Terra inteira funcionou perfeita dentro desse parâmetro. E com isso, em tudo se verifica o equilíbrio ecológico em todo o nosso planeta, né? Nessa nossa quinta raça. Mas aconteceu que a partir dos anos 80, e cada vez de forma mais acentuada até os nossos dias, a medição da ressonância de Schumann passou daqueles 7,83, que eram naturais, para 11, e depois de 1990 para 13 Hz por segundo, fazendo com que o coração da Terra disparasse. Foi como se a Terra tivesse adoecido e seu coração estivesse acelerado, em descompasso, né? Pois foi exatamente a partir dali, da década de 80, que começaram a ocorrer os desequilíbrios ecológicos mais graves. Mudanças sempre houveram e sempre vão haver, mas os desequilíbrios, como o aumento da atividade de vulcões, o aumento de distúrbios climáticos, furacões, enchentes, avalanches e outros desastres naturais que a gente acompanhou. Claro, não pode ficar de fora o aumento de doenças dos homens e animais, com o retorno das velhas pestes e o surgimento sempre de novas, né? Ora, se refeito o cálculo pela nova pulsação da Terra, atualmente
de 13 Hz por segundo, chegaremos exatamente a um dia com uma vibração, uma velocidade que poderiam alguns, né, com algumas hipóteses, dizer que a gente teria um dia de 16 horas, né? Então, assim, apesar da gente não perceber isso no relógio, mas uma coisa é certa, a vibração que nos envolve e os dias que vão sendo vividos por cada ser que está imerso nesse campo eletromagnético se acelerou, nos sugerindo que nós estamos sendo impulsionados a uma vida uma vibração um pouco mais ampla, né? Então pensemos nessa perspectiva do não há mais tempo. Não há mais tempo para quê, né? Que tempos são esses que são chegados? Vamos então ficar aprisionados, reféns dos medos que isso tudo significa? Ih, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Não vamos, porque o que devemos é começar a despertar, né? É começar a ver que tudo tem uma lógica, aquela lógica que tudo sabe, porque a nossa consciência divina acaba compreendendo essa dinâmica e começar a ver que não há mais tempo para quê? Para vivermos no ócio da espiritualidade, né? Ah, deixa a vida nos levar, como diria, né, o cantor Zeca Pagodinho. Achamos que temos a eternidade para estar evoluindo, que temos todo o tempo do mundo para fazer o processo de mudança interior. Quantos de nós nos dizem assim, nessa eu não vou conseguir não, quem sabe na próxima existência, né? Mas será que nós vamos ter próxima? Será que nós estamos com esse tempo todo da eternidade para ir curtindo e um dia, quando der vontade, a gente fazer as mudanças? Fiquei pensando, por que achamos que nós temos tempo? Por que a gente se pega repetindo hábitos negativos que não são evangélicos com essa sensação, não, nós temos tempo para viver? Talvez nós tenhamos interpretado a reencarnação como um processo infinito, onde podemos nos dar ao luxo de ficarmos acomodados, esperando que a vida, com as suas oportunidades, através das experiências corpóreas do mundo, possam nos dar esse tempo e nos faça de alguma forma avançar, né? Então ficamos achando, se a vida é eterna, eu tenho tempo, né, para fazer as mudanças quando isso me for menos doloroso, quando eu não preciso abrir mão de tantas coisas que eu gosto, né, para viver essa tão propalada vida espiritual. Isso, segundo Joana de Ângeles, né, é crime de lesa espírito. Essa apatia espiritual, essa tranquilidade exacerbada, né, no sentido negativo, é crime de lesa espírito. Ou seja, essa acomodação que a gente se coloca é sinônimo de quê? É sinônimo de inconsciência, é sinônimo de preguiça, é sinônimo principalmente de ignorância, de ausência de conhecimento da lei da vida. Nós devemos entender que a humanidade já possui uma racionalidade, ou seja, ela já é capaz de pensar por si mesma, ela já pode enfrentar os problemas da vida, a compreensão profunda da nossa existência, ou seja, que nós não estamos aqui por acaso, que somos espíritos que estão nesse planeta para uma coisa. Nós estamos aqui para quê? Para evoluir, né? Nós viemos para cá como uma morada, como uma escola, como muitos já nos dizem, né? Nossos mestres espirituais. Então, nós vamos continuar deixando que o tempo passe sem esforço? Olhemos quanta informação já nos foi passada ao longo dos séculos. Quantos enviados por Deus já passaram por aqui, por esse nosso planetinha? Quantos, né?
quanto que a ciência já avançou nos mostrando novos caminhos, né, de manutenção da própria vida orgânica. Se a gente pensar nos tempos mais remotos, os homens precisavam às vezes de séculos para compreender uma nova ideia, porque elas chegavam devagar, se distribuíam devagar, né? Olhemos quantos anos foram necessários para a travessia de Moisés no deserto, para que a ideia de um Deus único se fortalecesse, né? A gente percebe que nas leituras que fazemos, que aquele povo precisou ficar por 40 anos ali, para que ali se formasse uma nova massa crítica, para seres com mais competência para compreender essa nova perspectiva de um Deus único, né? Ele entendeu ser necessário preparar a juventude, o Moisés, né? Preparar essa juventude para formar uma raça forte e viril para esse novo tempo. O hebreu, naquele tempo, né, de Moisés, ele se acostumou à escravidão e só aparentemente queria se libertar, né? Mas a cultura daquele povo, a racionalidade daquele povo acabou se adaptando à escravidão. E quando a gente fala de escravidão, a gente está falando de incapacidade de raciocinar por si mesmo. Se aprende ao quê? Se aprende a seguir as ordens, né? E para compreender essa nova perspectiva, essa nova concepção de Deus, né? Se precisava criar uma nova consciência. E isso foi feito ao longo dessa caminhada longa pelo deserto, né? Os hebreus, eles viveram no Egito como escravos, né, por 300 anos. Então, esse povo se acostumou a trabalhar, comer, procriar e dormir, né? Era a expressão mais concreta do homem fisiológico, cheio de vícios. Deixou de lutar pelos seus ideais que dignificam a criatura humana, né? E aí, a gente se pergunta hoje, será que nós deixamos de ser esse homem fisiológico a quem somente as necessidades do mundo interessam? Olhemos quantos 1000 anos estão sendo necessários para que a ideia do Evangelho do Cristo se fortaleça entre nós, né? Só que agora, como a gente está pensando, né? Não há mais tempo para desculpas. Já atingimos um grau de evolução que nos permite fazer escolhas. E sabemos que as nossas escolhas não são determinadas por nosso nível espiritual. Ou melhor, são determinadas pelo nosso nível espiritual. A gente escolhe a partir do que somos, da forma como pensamos a vida, né? E que existem apenas 2 caminhos para a nossa existência: a de seguir a lei de Deus, nos esforçando e exercitando nossa capacidade de amar, perdoar e viver dentro do Evangelho, junto com os nossos semelhantes, ou o outro caminho, né? Que é a escolha pelo caminho inverso, pelo desamor, pela vingança, hoje tão em voga na mídia, né? E os nossos esforços todos voltados para as coisas do mundo, para o nosso crescimento material. Então, ou a gente escolhe a lei de Deus, ou a gente escolhe a lei do mundo, que é do dinheiro, do poder, né? Da vida mundana, de aproveitar os prazeres mundanos. E aí a gente pode pensar que o próprio Cristo não nos ensinou que devemos temer o dia de amanhã, que se estivermos seguindo a vontade do Pai, tudo mais nos será dado por acréscimo. Será que a gente não parou ainda para entender que ele dizia: viva o dia de hoje, porque a ele já tem o suficiente e o necessário para a nossa experiência?
E aí, gente, por que que a gente, né, vamos pensar, por que que a gente vai ficar acomodado sem reconhecer as nossas fragilidades? Porque um dos movimentos, né, para esse processo de evolução é fazer o autoconhecimento, reconhecer as nossas próprias fragilidades, reconhecer sem medo, né? Somos seres imperfeitos, sim, ainda somos. Nós precisamos estar atentos à velocidade desse tempo, ao que esse novo tempo, com essa nova vibração divina, nos impulsiona ao quê? Talvez ela esteja nos impulsionando a uma tomada de decisão mais rápida para assumir o nosso papel de espíritos criados por Deus, com todos os valores pertinentes a Ele, né? Nosso Pai está esperando isso de nós. Vamos parar de pedir, né, socorros e agir de forma evangélica. Vamos, talvez, né, com esforço, exercitar e cultivar em nós os princípios do bem, os princípios do amor, parando de uma vez por todas de achar que nos basta fazer orações, participar de encontros religiosos 1 ou 2 vezes por semana, fazer alguma caridade, já que seja o suficiente para conquistarmos nosso lugar ao lado do Pai. Não. Isso é importante, óbvio, né? A oração é fundamental, a caridade, a participação, né, em grupos que nos ajudem a refletir sobre a vida, ok. Mas ainda não é suficiente. Ainda somos muito ignaros. Nós não compreendemos a vida verdadeira. E essa vida verdadeira supõe não somente conhecimento do que temos de fazer e ser, mas também de viver esses princípios. Às vezes eu fico pensando, nossa, parece repetitivo, a gente, né, o tempo todo está falando, nós precisamos viver o Evangelho. Mas por que que a repetição é necessária? Porque nós não colocamos isso em prática. O dia que nós colocarmos em prática o Evangelho, nós não precisamos ficar mais falando para nós mesmos. Temos que viver de verdade, no cotidiano de vida, o Evangelho. A repetição é necessária para um nível de consciência como o nosso, que sabe, mas não vive, que sabe, mas que não quer viver. Então entendamos que podemos agora ter menos tempo, né, em função dessa nova vibração, para esse aprendizado e mudança interior de uma forma muito lenta. Porque pode chegar o momento, e vai chegar o dia, que não haja mais tempo para essa mudança interior. Vai chegar o dia em que nós vamos ter definitivamente traçado as nossas vidas e os nossos destinos. E talvez ele não nos agrade tanto, porque podemos ter plantado destinos atrozes, destinos de muita dor, talvez em planetas muito mais densos e atrasados como o nosso. Vocês pararam para pensar nisso? E aí, talvez esse tempo, com essa vibração de aceleração, nos esteja impulsionando para fazermos do exemplo de Paulo de Tarso o nosso exemplo de vida, ou seja, de buscarmos profundamente, com muita fé, essa conversão mais rápida. A dele foi imediata, mas busquemos uma mais rápida nesse nosso momento. Lembremos da cena em que Paulo faz essa virada. Naquele momento, todo aquele ódio, aquela perseguição que ele fazia, né, dos cristãos, teve um fim. Paulo, que era um zeloso fariseu, teria sua vida religiosa repentinamente mudada,
porque ele era muito religioso. E na sua religiosidade, na sua certeza da sua crença, ele fazia valer através da violência essa perseguição aos cristãos, porque ele acreditava que realmente aquilo era blasfêmia. E naquele momento, né, por volta do ano 33 ou 34 depois de Cristo, quando ele se caminhava para Damasco, e nós conhecemos essa história muito bem, esse acontecimento inesperado, desse chamado do Cristo, mudaria toda a sua vida. De repente, uma luz irrompe o céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, e o altivo e perseguidor Paulo cai por terra. E aí pensemos, esse chamado está sendo feito a cada um de nós. Essa luz está sendo enviada para cada consciência, para que possamos, como Paulo, mesmo com a distância, né, evolutiva que tenhamos dele, mas que dentro das nossas capacidades, nós possamos entender que o chamado está sendo feito. A própria Terra vibra em outra sintonia para fazer movimentar as nossas estruturas energéticas e de vibração no divino, de vibração em Deus, para que possamos fazer esses saltos possíveis. Porque naquele momento Paulo ouve a voz que pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a nós, provavelmente, Cristo deve estar dizendo, por que não me segues? Porque se não o perseguimos abertamente, nós não o seguimos conforme o nosso cristianismo nos aponta. Na verdade, nós não perseguimos ao Cristo, literalmente, como Paulo fazia, mas nós não o respeitamos e glorificamos na medida em que depois de 2020 anos, ainda reproduzimos prática de luta, de ódio e não vivemos seu evangelho de amor. E aí, gente, o que a gente pode pensar nisso? É que não devemos esperar que uma luz ou um trovão, ou uma voz retumbe diante de nós para que façamos essa conversão verdadeira. Nós não precisamos esperar isso. Já temos toda a informação necessária, todos os milagres já foram feitos para provar a existência e a bondade do alto. Quanta luz já foi lançada em nossa direção, quantas bênçãos já recebemos, e nós, cegos que somos, não a vencemos. Então, gente, o que nós estamos esperando? O que será preciso acontecer mais, Nós estamos passando por uma pandemia para nos mostrar a importância da vivência doméstica, da fraternidade, da solidariedade. Enfim, o que mais precisa acontecer para que a gente acorde? Para que a gente desperte e faça esse salto quântico. Quantas dores ainda precisaremos ser submetidos para que mudemos esse nosso comportamento medroso de auto-invalidação e assumamos de uma vez por todas que não nos cabe dirigir a nossa vida, que não nos cabe julgar, que nós temos sim que assumir o nosso papel. Temos que nos colocar nas mãos do Criador, nas mãos do Pai Celestial, deixando que Ele esteja no comando das nossas vidas, com aceitação, com consciência e com humildade, porque tudo, isso nós já sabemos, racionalmente ao menos, que tudo está dentro da lei de Deus, as alegrias e as dores. E o detalhe, estão sempre a favor de nós. Seja alegria, seja dor, é sempre em nosso favor. Então, gente, para que adiar? Para que ter medo? Medo do quê?
Façamos o que nos ensinou Jesus e digamos, né, a cada dia que amanhece: Senhor, obrigada por mais esse dia e que nele a sua vontade seja feita e que meus atos neste dia sejam todos iluminados por teu amor e que eu tenha inteligência suficiente para colocar seus ensinamentos em prática, principalmente junto a meus irmãos de caminhada. Se fizermos esse exercício, com certeza não vamos precisar de tempo, porque tempo é coisa do nosso universo, né? Tempo não existe, não faz parte da existência divina, mas é parte do nosso universo. Só que a gente não vai precisar mais de tempo. Por quê? Porque o tempo, ele nos dá tempo para essa existência. Mas se nós nos encontrarmos verdadeiramente com o Pai Celestial, se nós nos tornarmos unidade com Ele, isso não mais terá significado. Então, para que tempo, se num átimo de segundo, nós podemos nos encontrar com Ele, o nosso Pai? E aí, o que a gente pode tirar dessa nossa reflexão é que nós precisamos ser fortes e conscientes para fazer da nossa vida uma real existência evolutiva, compreendendo que nessa dinâmica de vibração do nosso planeta, todos somos um e que se vibrarmos positivamente, nós vamos avançar e dar um salto quântico, tanto individualmente quanto coletivamente. E que nós precisamos apenas pedir a Deus, porque Ele já está conosco, né? Pedir a Deus que Ele nos abençoe e permita que mesmo diante das nossas fragilidades, a gente consiga fazer pequenos saltos que são necessários para o momento presente. Que Jesus possa nos abençoar e proteger nessa nossa jornada. Assim seja.